Como criar uma planilha para controle de uma barbearia. Na aula de hoje, aprenda como desabilitar o botão X do formulário para evitar da pessoa estar fechando o formulário sem estar logando no arquivo. Como é que eu faço isso? É o que você vai aprender na aula de hoje. Convido a você a estar se inscrevendo no canal William Oliveira, onde você também vai aprender o VBA, o Excel, Power BI, Access e o Word. Eu e o William voltaremos a gravar vídeos juntos e assim você não perde nenhum conteúdo gratuito, tanto do meu canal como do canal William Oliveira. E para se inscrever é super fácil, ó. Basta clicar nesse botãozinho inscrever-se. Acabei de me inscrever e vou ativar as notificações. Pronto, agora eu vou receber todas as postagens novas que o William fizer. E você também vai receber se você também se inscrever. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Eu vou acessar aqui o arquivo. Observe que quando eu acesso o arquivo, antes ele me pede uma senha. Então, se eu preencher com a senha correta, ao clicar em logar, ele me informa que eu digitei a senha correta e libera para que eu possa estar preenchendo agora a planilha. Agora eu posso estar manipulando ela da forma que eu queira. Vou fechar aqui o arquivo. Novamente, vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que aparece novamente aquela janelinha. Essa janelinha sempre aparece quando eu fecho e abro novamente o arquivo. Suponhamos que eu coloque uma senha errada. Observe, ao clicar em logar, ele vai informar que a senha está errada e já fecha o arquivo. Agora, o que é que vai acontecer se eu apertar nesse X? Simplesmente ele fecha esse alerta e aí eu consigo manipular a planilha sem eu ter preenchido a senha. Então a gente vai estar desabilitando esse X para evitar essa situação. Como é que eu faço isso? Observe, eu vou aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, recebi o Project Explorer, o nosso form é esse, usei form 1. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link dessa playlist completa. É importante que você possa assistir todos os vídeos para você entender tudo que já fizemos até aqui. Vou dar um duplo clique aqui no form. Eu estou no evento click. Eu vou mudar do evento click para o evento carry close quando eu fechar o form. Então eu vou trabalhar com essas duas variáveis, a cancel e a close mode, que está aqui entre parênteses. Então vamos fazer o seguinte, aqui eu vou utilizar um if, onde eu estarei verificando se o meu close mode é igual ao VB form contra o menu. E vou fechar aqui a estrutura if com o end if. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cancel, ou seja, o cancel, que seria o meu cancelamento. Eu vou falar para ele que eu quero igual a true. Então aqui eu estou ativando o cancelamento do X do form. Então basicamente é isso que eu estou fazendo. E aí o que eu quero que você entenda? Esse close mode, ele vai retornar o valor 0 ou o valor 1. Então quando eu clicar no X do form, ele retorna um valor. E quando eu não clico no X do formulário, ele retorna um outro valor. Então através disso, eu sei se eu cliquei no botão X ou se eu não cliquei no botão X. Então observe, eu vou fazer aqui na prática para que você veja. Eu vou colocar aqui um ponto de interrupção. Aliás, vamos fazer primeiro sem um ponto de interrupção para que você entenda a prática. Eu não preciso fechar o arquivo e abrir novamente para que eu possa aqui exemplificar para você. Eu posso simplesmente fazer aqui, exibir, Project Explorer. Eu vou aqui em essa pasta trabalho e vou executar por aqui, pelo evento Open do meu workbook. Aqui eu estou simulando abrindo o arquivo. O meu arquivo já está aberto, mas é como se eu estivesse abrindo agora ele. Então vamos aqui fazer uma simulação. Vou clicar no executar. Observe que já aparece aqui a minha janelinha, o meu form. Então, muita atenção aqui, Se eu digitar aqui a senha 123 e clicar em logar, senha digitada correta, e aí ele fecha o form e não fecha a minha planilha. Até aí, ok. Vamos fazer novamente o teste, Eu vou aqui em essa pasta trabalho, vou executar. Se por acaso eu digitar a senha errada, o que vai acontecer é que ele vai fechar o arquivo. Agora, se eu vier aqui e clicar no X, observe, nada acontece, ou seja, eu desabilitei. Então, aqui já aprendemos como desabilitar o X do formulário. Então aqui, ou a pessoa digita a senha certa, ou ela vai digitar a senha errada e depois, ao clicar em logar, vai fechar o arquivo. Aqui não tem a opção dela simplesmente cancelar. Então, se ela cancelar, e fecha o arquivo. Ou ela digita certo ou digita errado. Agora, eu gostaria o seguinte,
que quando eu clicar nesse X, é como se eu estivesse querendo cancelar. Vamos supor que eu não saiba a senha. Então eu não vou digitar aqui a senha errada para forçar o arquivo fechar. Então simplesmente eu vou clicar nesse X e aí vai fazer uma pergunta para mim se eu quero fechar o arquivo ou não. Se eu quiser fechar o arquivo será fechado da mesma forma de quando eu digito a senha errada, que ele fecha sem apertar mais nada. E se eu clicar em não, eu vou continuar com essa janelinha aqui aberta, tentando adivinhar a senha. Então pensei dessa forma. Então como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não vou conseguir fechar por aqui. Então vamos aqui aproveitar a janela do VBE. Eu vou parar aqui o código, ó. Parei. Você já entendeu a minha lógica. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Duplo clique no form. E agora o que é que eu vou fazer? Para que você entenda. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou criar aqui a variável resposta. Ó, dim. Vou chamar essa variável de resposta. E ela vai ser do tipo string, do tipo texto. Agora eu vou chamar a nossa variável resposta. Ó, aqui abaixo do cancel igual a true. Ó. Resposta receberá o que? Um msg box. Eu vou fazer aqui uma pergunta ao usuário e vou passar o seguinte texto. Ó. Você deseja fechar o arquivo? Vírgula. Vou passar aqui o VB yes no, ou seja, eu quero que apareça o botão de sim e o botão de não nessa mensagem. E eu vou querer acrescentar um VB question, ou seja, um símbolo de interrogação à minha mensagem. Então aqui eu estou personalizando a nossa mensagem, ó, vírgula, e aqui vai o título da mensagem, ó, programador Excel VBA. Aqui você coloca o título da sua mensagem que você bem entendeu. Ó. Então vamos entender aqui, ó. Quando é que essa mensagem será exibida? Quando eu clicar no X do formulário. Se eu digitei a senha correta, cliquei lá em logar, eu vou logar e ele não vai perguntar nada para mim. Então ele só vai executar essa mensagem se eu clicar no X do formulário. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou verificar se a minha variável resposta, se ela é igual ao VB yes. Ou seja, se eu cliquei no botão sim. Então, para isso, eu utilizei aqui um tem e, obviamente, eu precisaria aqui de um if antes, ó. Agora sim, ó. Então, se resposta for igual a VB yes, então eu vou fazer alguma coisa. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Você deseja fechar o arquivo? Se a resposta for sim, eu vou simplesmente o seguinte, ó. Muita atenção aqui, ó. Observe, ó. Eu vou voltar aqui ao nosso form, eu vou pegar esse comando que programamos na aula passada, ó, que é esse comando aqui, que primeiro eu vou verificar se o arquivo está aberto como leitura ou não. Se ele estiver aberto como leitura, eu falo para o Excel que o arquivo já está salvo e em seguida eu o fecho. Então basicamente é isso que eu vou estar fazendo, ó. Observe, ó, copiei isso aqui. E o que eu vou fazer aqui, ó, muita atenção, ó, aqui vai exigir muita da sua atenção. Deixa eu só verificar se está tudo certinho e vamos aqui fazer um teste, ó. Vou dar um duplo clique novamente no form e vou colar aqui o comando, ó. Então, vamos entender aqui, ó. Se a resposta for sim, ou seja, eu quero fechar o form. Então, para que eu possa fechar o form, primeiramente eu vou verificar se o arquivo, se ele está aberto como leitura. Se ele está aberto como leitura, eu falo para o Excel que já foi salvo e simplesmente será fechado o arquivo. Se não, eu salvo o arquivo e depois fecho o arquivo por completo, ó, com esse comando. E caso a minha resposta seja não, eu vou utilizar aqui um else e um if, ó. Simplesmente eu não vou fazer nada. Observe, ó. Deixa eu só verificar aqui o seguinte. Eu tenho um if, dois ifs, três ifs. Então aqui eu tenho um end if aqui, que fecha este. End if fecha este. E esse eu tenho end if, vai fechar o de cima. Então vamos aqui fazer um teste, ó. Vou fechar essa janelinha. E eu vou fechar aqui o arquivo e vou abrir diretamente aqui pelo o arquivo original. Duplo clique. Observe, ó. Abriu aqui a janelinha. Se eu digitar a senha correta, vamos ver o que acontece. Ó. Vou clicar em logar e logou no arquivo. Ó. Simplesmente fechou o arquivo. Se eu fechá-lo aqui e tentar abrir novamente, vamos ver o que acontece. Ó. Se eu digitar a senha errada, cliquei em logar, senha incorreta e fechou o arquivo. Então, a terceira simulação. Suponhamos que eu digite aqui uma senha e não era a senha correta. Suponhamos que eu abro o arquivo e esqueci a senha, ou mesmo eu desisti de tentar adivinhar a senha. Então eu vou clicar nesse X, aí ele vai fazer a pergunta: você deseja fechar o arquivo? Vai que eu lembrei da senha. E aí eu vou clicar em não e eu vou estar a senha correta e clico em logar.
Mas aí por algum motivo eu realmente esqueci assim, então eu clico no X e vou falar para ele que o que? Você deseja fechar o arquivo? Sim. Então, fechou. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei. E lhe convido, ainda não é inscrito em nosso canal, clica nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Faça como esses 2 novos inscritos que acabaram de se inscrever. Se inscreva agora, se junte aos mais de 39.547 inscritos que têm aprendido Excel com VBA de forma gratuita.